Olha só, a gente continua aqui repercutindo, né, os desdobramentos da ocupação indígena em terminais estratégicos de exportação de alimentos no Pará. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da AproSoja Brasil, o Maurício Buffon, que está aqui do nosso lado. Maurício, bem-vindo e aproveitamos para cumprimentar pelo dia do agronegócio, viu, Maurício? Parabéns aí para vocês e para a turma dos sojicultores, né, Carol? É isso, bom dia, bem-vindo, Buffon. Bom dia, amigos aí, muito obrigado. Estender todo esse cumprimento aos agricultores do Brasil aí. Bom, mas nós estamos cheios de problemas, né? Eu anteontem, né, estava também fazendo matérias para o Jornal da Band, mostrando a situação lá no Porto de Santarém. Invadiram lá, ficaram um mês lá ocupando lá a sede da Cagil, lá os indígenas. O governo voltou atrás com relação à questão de concessão para o melhoramento aí das hidrovias, do escoamento. Na verdade, hoje saiu um estudo aqui que nós mostramos do nosso economista, o Daniel Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, Buffon, mostrando que o custo de transporte rodoviário de mais ou menos 130, 140 reais a tonelada, enquanto que na hidrovia é de 70 reais. Então, a gente precisa melhorar a hidrovia, precisa melhorar o transporte. Eu estou até falando coisas que você devia estar falando, que a questão é, estamos colhendo a maior safra da história e é na hora da super safra de coisa que o pessoal resolve fazer bagunça nos portos, ô Buffon? Realmente é um problema muito sério que o Brasil enfrenta, né? Nós temos essa condição de uma grande safra chegando e esses portos aí não funcionando. É muito difícil, né? O governo cedendo a pressão aí para uma meia dúzia de vandos aí, certeza que a gente tem que deixar bem claro, isso não é uma questão ambiental, isso é uma questão guerra comercial. Definitivamente o público tem que entender que isso é uma briga comercial entre a Europa, o Brasil, né, ONGs financiada pela Europa, principalmente pelo setor europeu de produção, para poder travar o desenvolvimento do país, né? Quando você fala em números aí do custo da safra sendo transportado aí hidroviária é muito baixo, mas nós temos que lembrar também a parte ambiental. Se nós queremos uma sustentabilidade ambiental, o que traz menos impacto para o país, para o mundo, né, nessa questão ambiental, é você conseguir transportar aí por água. Isso é assim no mundo inteiro e nós não podemos deixar de aproveitar o que o Brasil tem de melhor, que é aproveitar esses rios aí para fazer o transporte. Isso não afeta nada. Quando a gente viaja o mundo para entender o sistema logístico do mundo, o mundo inteiro usa, o mundo inteiro faz calados artificiais, canal, faz tudo um sistema para funcionar e trazer um custo mais barato. Só no Brasil que é sério. E o engraçado, o cômico da história é que invadiram ali em poucas horas ou poucos dias o Brasil vai, os nossos governantes e revogam a questão que já estava aí prevista aí para fazer a escalagem. Então, você vê que é pressão internacional e o governo brasileiro caindo de 4, podemos falar assim, numa pressão dessa que não traz nenhum ganho para o Brasil, nem ambiental e nem muito menos no valor aí financeiro. Então, é lamentável nós ter um governo tão fraco que não consiga negociar com ninguém. Isso aí é uma afronta, né? As imagens estão aí, tem que colocar a polícia para trabalhar e não ceder essas pressões aí internacionais. Queria que você desse uma posição, se você tiver, dos portos, né? Que a gente falou Miritituba, tem de Santarém. Santarém é esse que está ocupado aí pelos indígenas lá no terminal da Cagil. Lá em Miritituba também teve esse movimento? Olha, eu não tenho essa informação, né? A informação que a gente tem é esses portos aí. Eu até estive falando com o pessoal da Cagil para entender um pouco melhor, mas esse porto sempre foi uma disputa muito grande aí, né? Essa questão ambiental aí, aí na região de Santarém, Miritituba, aí umas regiões que mais existem ONGs, né? Para atrapalhar o crescimento do Brasil. Então, esse é o resultado aí, gente sendo financiada e poucos embolsando muito dinheiro para poder sustentar esse tipo de situação. Ô Buffon, e como é que está a evolução da colheita da soja?
Olha, nesses últimos dias aí, tivemos bastante chuva, né? No Brasil Central aí, podemos falar assim, né? Com exceção do Sul, que está passando de novo por uma estiagem. Então, os trabalhos de campos não foram como estava sendo previsto aí nesses últimos 10 dias. Muita chuva, atrasando a colheita de soja e automaticamente aí tirando a possibilidade aí de você entrar num plantio de milho aí na segunda safra, numa janela ideal. Então, é bastante complicado nesse momento, ainda mostra bastante chuva aí, as previsões para os próximos dias. Vamos estar bem apertado e com certeza teremos muito milho plantado fora da janela, porque o produtor já está com seus insumos, com semente, com fertilizantes, não tem como deixar de plantar. Então, é uma colheita aí que vai ser um pouco atrasada aí perante aos outros anos. Ficar de olho para o céu para ver se Deus ajuda que o milho se desenvolva. Outra questão que a gente tem abordado aqui, Buffon, é alguns casos, inclusive o Paraná lidera, de ferrugem asiática. Como é que está aí, você que está aí no Tocantins, essa região mais do Mato Piba, aí houve alguns casos, como é que está isso, hein? Desculpa, eu não consegui entender sua pergunta e cortou aqui bem a hora que você falou. Não, eu queria que, se você tem números atualizados de casos de ferrugem asiática, a gente deu recentemente que o Paraná estava liderando esses casos, você está mais aí nessa região do Mato Piba, tem acontecido casos também aí? A ferrugem asiática, quando começa a colheita, ela cresce, não tem jeito, né? Ela está instalada em alguns lugares, ela sempre vai ter, aí, principalmente aí nesse final de ciclo, né? E aí, quando começa a colheita, ele se espalha muito rapidamente e acaba que afetando bastante lavouras. Por isso que a janela de plantio é muito importante, né? E quando você atrasa, isso vai havendo muitos casos. Eu não tenho números daqui da região, mas com certeza essas lavouras mais tardias vão sofrer com ferrugem, vão precisar de mais aplicação e mesmo assim não controla da forma que aplicações de fungicida ela não vai ter um controle eficaz, com certeza, para poder entregar uma boa produção. É um problema que a gente tem aí sempre que atrasa o plantio. Nós tivemos uma safra no começo, lá em novembro, muito complicada. Então, nós tivemos um plantio muito escalado, né? Começou lá em alguns lugares em setembro, aí em outubro ficou poucos lugares conseguiram plantar e foram acabar o plantio da grande maioria da safra brasileira em novembro. Esse plantio estendido aí traz um problema de ferrugem para o Brasil, sem dúvida. Tá certo, por isso que é importante respeitar todas essas questões relacionadas ao vazio sanitário e ao calendário de plantio. Ô Buffon, obrigado pela sua participação aqui. A gente acompanha com muito interesse o desenrolar da safra de soja no Brasil, o escoamento, que é essa questão problemática, e também torcendo para que vocês tenham um bom preço para poder remunerar os custos de produção e, claro, a margem de lucro, tá bom? Obrigado. Obrigado aí. Tchau, Buffon. Obrigada.